Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos bater um papo para quem quer aprender um pouco mais como funciona esse mundo da impressão 3D. Olha só galera, nós temos aqui a seguinte situação. A primeira coisa que a nossa máquina ela precisa enxergar seria os sensores. E quem são esses sensores? Os sensores são o seguinte, olha só, nessa parte aqui de baixo, ó, nós temos o sensor do Z, olha só, apertar aqui, ó. Esse aqui é o sensor do Z, localiza esse sensor na sua máquina, é de fundamental importância. Ele vai definir para você a altura, aonde é o zero da sua máquina. Então, se o seu bico estiver apertando muito em cima da mesa, muito provavelmente você vai ter que dar uma ajustada nesse sensor Z, trazer ele um pouquinho mais para cima, aí o seu bico vai ficar um pouquinho mais distante. Muito bem, então aqui nós temos o sensor Z da nossa máquina. Desse outro lado aqui, ó, nós temos o sensor do X. Esse daqui é o sensor X, é onde o nosso cabeçote vai e, olha só, encostou lá no sensor X. E aí ele zera, ele sabe que nesse ponto que ele encontrou é o sensor X, é o zero do sensor X. Muito bem, e aonde está o outro sensor? O outro sensor, pessoal, ele está aqui atrás da máquina, olha só. Na parte de trás da sua máquina, nesse ponto aqui, ó, nós temos o sensor Y, é onde a mesa ela vem e, olha só, encosta no sensor Y. E aí a gente tem o zeramento geral da nossa máquina. O que acontece quando ele zera em um determinado ponto? Ou a sua máquina pega e fala assim, opa, eu já sei aonde eu estou. E aí dá para começar a fazer a sua impressão. E aí ela vai ler um código e esse código é chamado de código G. Esse código G é o mesmo código que se utiliza nas máquinas CNC, nas máquinas industriais da área da mecânica, num torno, numa fresa ou algo do tipo. O que acontece? Esse código G geralmente dá uma assustada na galera. A galera fala, nossa, mas eu vou ter que aprender programação, essa parte de programação ela é difícil. Galera, não é. Nós temos softwares hoje que faz toda a programação pra gente. A gente só tem que definir alguns parâmetros. Esses parâmetros, eles são extremamente importantes para você ter uma boa qualidade na sua impressão. É a mesma coisa dos parâmetros quando a gente puxa para, por exemplo, uma usinagem. Quando a gente vai usinar uma peça, a gente tem que manter alguns parâmetros. Da mesma forma que quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem que manter também alguns parâmetros. Nós temos que trabalhar com, por exemplo, uma farinha de qualidade. Então, o nosso filamento, a parte daqui de cima, que nós vamos conversar daqui a pouco, tem que ser um filamento de qualidade. Nós precisamos de um forno que mantenha a temperatura nele constante. Então, a nossa mesa aqui, ela é importante ter uma determinada temperatura. Nós temos o bico aqui, ó lá, que é a parte que vai depositar o material, que também tem que ter uma temperatura constante. Então, ele também é importante ser muito bem regulado. Poxa, Daniel, mas essas regulagens, elas são difíceis? Não são? Galera, a regulagem dessa máquina é muito tranquila. Mas, mais uma vez, eu tenho que comentar com vocês que existe alguns itens que vocês têm que tomar cuidado, porque senão não sai. Bom, vamos lá então. O que nós temos mais na nossa máquina aqui? Nós temos aqui, pessoal, na parte elétrica da nossa máquina, uma fonte. E essa fonte é uma fonte comum, muito parecida com fontes de computadores ou algo do tipo. Essa fontezinha aqui é uma fonte de 350 watts e ela tem a característica ou de 12 volts ou de 24 volts. Que a grande maioria das máquinas agora já estão vindo com fontes 24 volts. Só que o que acontece? Se você estiver utilizando uma fonte de 24 volts, tudo na sua máquina é 24 volts também. É que nem acontece na nossa casa. Ah, eu tenho um chuveiro 110 volts. E aí na outra casa eu tenho um chuveiro 220 volts.
Eu não posso ligar um 220 no 110, nem um 110 no 220, porque senão ele não vai ter a eficiência correta. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos ter, por exemplo, a parte aqui do bico, o nosso cartuchinho, você tem cartuchos 12 volts e tem cartucho 24 volts. A gente precisa saber, a primeira coisa é qual a fonte que está na sua máquina, qual é o padrão que é utilizado na sua máquina. É uma fonte de 12 volts que vai converter o valor lá da tomada, que pode ser 110 volts ou 220. Essa daqui vai converter ou para 12 volts ou para 24 volts. Isso daí é uma informação muito importante para depois, caso você precise fazer uma manutenção na sua máquina e precise comprar algum componente. Então, fica ligado aí. Geralmente na sua fonte, ela tem a especificação dela. No meu caso aqui, eu teria que desmontar ela porque ela fica escondida, o cartãozinho fica escondido, né? A tarjetinha, ela não está aqui de cara para a gente dar uma olhada. Bom, nesse caso aqui, nós temos o que mais? Então nós já falamos da fonte, que é muito importante que vocês adquiram a fonte correta. Vocês vão perceber que na fonte tem uma ventoinha. Essa ventoinha é o que refrigera toda a parte elétrica e eletrônica da sua fonte. Se essa ventoinha parar de funcionar, porque ela pode parar de funcionar, você não precisa trocar a fonte inteira, mas você vai precisar abrir e fazer a substituição da ventoinha, tirar ela, muitas vezes a gente tem que limpar. Bom, aqui atrás ainda nós temos, na fonte, nós temos uma chavinha 110 ou 220 volts. O que seria essa chavinha? Essa chavinha, pessoal, é quando você tem a tomada sua 110 ou 220 volts. Aqui é o normal de um equipamento qualquer. Se a sua área, a sua região, a sua casa for 220 volts, você joga ela para 220. Se for 110, você põe 110. Se você inverter, é óbvio que você vai queimar o seu equipamento. Bom, aqui embaixo nós temos o motor do Z. Esse motorzinho do Z, pessoal, ele está aqui e ele tem a função de levantar o seu carro do Z, olha só. E esse levantar o carro do Z tem que tomar bastante cuidado, porque nós temos elementos que estão mecanicamente ligados. E o que é essa parte mecanicamente ligados? Ali eu tenho que ter um ajuste muito bom entre uma coisa aqui chamada fuso trapezoidal e a nossa castanha, que é uma pecinha de bronze que nós temos aqui embaixo. Nesse caso é uma pecinha de bronze, você pode ter uma pecinha de nylon e outros materiais aí que você pode estar encontrando. Muito bom, vamos dar uma olhadinha então como que funciona esse conjunto completo do Z. Veja só, pessoal, nessa parte aqui nós temos então o motor. Depois do motor nós temos uma coisa chamada acoplamento flexível. O que acontece com esse acoplamento flexível? Esse daqui em especial ele é rígido. Mas vocês podem encontrar um aí que vocês vão perceber que a parte de cima e a parte de baixo ele tem como se fosse um espiral no meio. E esse espiral ele é como se fosse uma molinha. Muito interessante quando você tem um desalinhamento entre as partes. No caso da Ender, ela já foi bem fabricada para não ter esse desalinhamento. Então eles optaram por colocar um acoplamento rígido, mas vocês vão encontrar muitas máquinas com acoplamento flexível. Bem, esse acoplamento flexível ou rígido, o que acontece? Um lado dele ele tem o diâmetro próximo de 8 milímetros e o outro lado ele tem um diâmetro próximo de 5 milímetros. Por quê? Porque um lado, que é o lado do motor, o eixo do motor, ele tem 5 milímetros de diâmetro. E o outro lado, que é o lado da rosca trapezoidal, ela tem 8 milímetros de diâmetro. O que acontece, galera, com esse eixo trapezoidal? O que é esse eixo trapezoidal? Esse eixo trapezoidal, ele tem uma rosca chamada rosca trapezoidal e ela tem um passo. Esse passo, galera, aqui é muito importante. O que acontece? No caso dessa rosca aqui, ela é uma rosca trapezoidal com 4 entradas. O que quer dizer isso?
Quando você for comprar um fuso desse, você tem que falar lá, ó, eu quero um fuso trapezoidal TR8 vezes 2 de 4 entradas. Ó, putz, gigante, né, cara? Então, o que acontece? Nós temos aqui a distância entre um filete e o outro de 2 milímetros. Porém, a cada volta completa que o nosso eixo dá, ele anda 8 milímetros. Por que isso? Porque nós temos 4 entradas de rosca e 2 milímetros de passo. Então, cada uma volta completa, essa rosca que está aqui, ela vem parar aqui em cima, ó. Então acaba andando 4 vezes 2, e aí acaba andando 8 milímetros. Beleza? Muito bem. Depois aí nós temos que mais de informação importante? Nós temos a informação de qual é o menor passo que o seu motor consegue girar. Qual é o menor valor que o seu motor consegue girar? Na Ender 3, vocês vão perceber que o menor valor que ela consegue girar é referente a um deslocamento na altura em Z de 0,04 milímetros. O que é isso? 4 centésimos de milímetros. Aí você fala, Daniel, para que essa informação para mim é tão importante? Por que você está falando isso para um cara que está começando? Galera, quando vocês forem entrar para a parte de fatiamento, e utilizar lá a Ender 3 como uma máquina padrão que vocês vão colocar lá na Ultimaker Cura, por exemplo, vocês vão ver que na parte básica está falando lá alturas de camada, por exemplo, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20, 0,24. O que são esses valores, pessoal? Esses valores são sempre múltiplos desse cara aqui. Se você coloca um valor que não é múltiplo desse cara aqui, você vai começar a ter alguns erros na sua peça e você não vai saber da onde que está vindo. Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Depois de falar do eixo X da sua máquina, nós vamos entrar no eixo Z da sua máquina, nós vamos entrar aqui na parte da extrusora. Galera, esse item aqui, a extrusora, é de fundamental importância para vocês. Por quê? Porque ela que dá o fluxo de material que vai seguir por este caminho aqui e vai lá para o seu hot end. Caso essa extrusora, ela, por exemplo, como que ela funciona? Se vocês forem observar, ele tem aqui, ó, uma forma de você apertar, olha só. Quando você aperta a extrusora, você libera o funcionamento ou para você puxar ou para você depositar o material. Então, quando você aperta ela aqui, você pode perceber que tem um rolamento deste outro lado aqui que libera a passagem do seu material. Muito bem. Extrusora, então. Extrusora é um equipamento extremamente importante e ele só deve ser manuseado, puxar o material, empurrar o material, quando o bico da sua extrusora, o hot end, estiver quente. Você não deve tentar remover o material com o bico do seu hot end frio. Ah, Daniel, mas eu vi aí na internet umas formas de você limpar o bico puxando, dando um tranco. Pessoal, dar tranco em qualquer equipamento mecânico não é muito aconselhável. Se vocês forem avaliar, esse negócio de você puxar com uma certa violência, você pode danificar outros componentes. Então, eu prefiro fazer uma limpeza de bico, por exemplo, no fogão, fazendo o aquecimento do bico, fazendo uma limpeza com uma certa escovinha que depois eu mostro para vocês como que funciona essa parte de limpeza de hot end. Beleza? Então vamos lá. Olha só, o que nós vamos ter aqui então? Esse conector aqui, pessoal, esse conectorzinho aqui, ele é um conector pneumático. Ele tem um diâmetro correto que vai entrar esse tubinho PTFE aqui, ó. Ele vai entrar nesse conector pneumático e esse conector pneumático ele só pode ser vamos dizer assim, manuseado. Eu posso só tirar esse conectorzinho
esse tubo PTFE se eu pressionar essa argola que nós temos no cantinho dela aqui, ó. Existe uma argolinha, como se fosse um pescocinho nesse cara aqui, e eu preciso apertar esse pescocinho dele, ó, preciso trazer ele para trás, aí sim eu consigo puxar o tubo PTFE. Se eu tentar puxar o tubo PTFE sem apertar esse conector aqui, ó, dar uma pressionada nele, ele não libera as garras que tem lá dentro e aí você danifica o seu conector. Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Na extrusora ainda, nós temos o que eu falei para vocês de um rolamento. Olhando daqui, por exemplo, ó, você pode perceber que nós temos um rolamento com um canal arredondado. Esse rolamento com esse canal arredondado, ele serve para dar direção no seu filamento, para ele entrar com facilidade no tubo PTFE e ir lá para o seu hot end. Numa dessa, pessoal, se este rolamentinho aqui ele estiver engripado por algum motivo, uma sujeira, uma falta de lubrificação ou alguma coisa do tipo, o motorzinho vai começar a ter dificuldade para enviar esse filamento lá para dentro do hot end. Então, fica ligado, porque esse é um outro item muito importante de vocês estarem atentos. Muito bem, pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha na parte do hot end, como que ele funciona. Olha só, nós vamos pegar uma chavinha que encaixe perfeitamente neste parafusinho da frente. E aqui, olha só, você tem o dissipador que nós temos aqui, ó, o dissipador de temperatura, que é justamente refrigerado por este hot end da frente. Esse hot end, por que ele tem que estar sempre muito bem limpo? Eu gosto aqui de utilizar um pincelzinho para poder fazer a limpeza desse hot end. Geralmente, pessoal, fica algumas partes de filamento que se solta na mesa ou alguma coisa do tipo, e ele pode vir a se enroscar aqui dentro da parte da ventoinha. Então é bastante interessante. Começou a ouvir algum ruído um pouco diferente, já fica de olho, porque às vezes tem um pequeno pedacinho de filamento que está ali atrapalhando o funcionamento dessa ventoinha. Se essa ventoinha não estiver funcionando corretamente, ela não refrigera muito bem esta parte aqui, ó, que é extremamente necessário estar numa temperatura baixa. Muito bem, você pode perceber que aqui, pessoal, é necessário uma limpeza constante. É muito importante você manter essa parte do seu equipamento o mais limpa possível. Porque essa crosta que vai formando de poeira, muitas vezes, dependendo da forma que você vai passando o laquê, ele começa a ficar uma meleca no seu equipamento. E isso prejudica bastante a parte de refrigeração dos componentes. Então, ó, vamos fazer uma limpezinha rápida aqui para vocês verem como que funciona. Muito bem, olha só, feita a limpeza do fã da parte frontal, nós também temos a limpeza deste outro fã lateral aqui. Esse fã lateral você tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe essa peça plástica aqui, ó, que ela é travada por dois parafusinhos muito pequenininhos. E essa peça ela se quebra com muita facilidade. Muito provavelmente, depois que você trabalha um bom tempo com esse material, ele começa a se ressecar. E aí qualquer impacto que você sofra nesse duto de ventilação pode vir quebrar ele com muita facilidade. Então, ó, no caso dessa ventoinha aqui, limpe também a parte da ventoinha. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado com a sua fiação, para você não puxar os fios e por aí segue e não formar aí um mau contato. Mas aqui, o que acontece? Nós temos esses dois cabos vermelhos que nós temos aqui, ó, é da parte que aquece o nosso cartucho, que está aqui dentro. Esse cartucho vocês têm que tomar o seguinte cuidado. Ele também tem um parafusinho, muitas vezes na parte de baixo,
que faz a liberação para você poder estar tirando ele. Querem ver? E para você conseguir liberar o cartucho, vai ter um parafusinho do tipo Phillips que você vai precisar remover para poder retirar também um outro componente que é chamado de termissor. Vamos lá. Muito bem, então aqui nós temos o nosso cartucho aquecedor, que está aqui, e nesse cartucho aquecedor ele tem uma informação. Ele está escrito aqui 24 volts traço 40W. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que ele tem 40 watts de potência e 24 volts, no caso, a tensão dele. Então, se você observou bem, nós estávamos comentando que a nossa fonte ela poderia ser de 12 ou de 24 volts. E por aqui você já consegue perceber que os nossos componentes passam a ser de 24 volts. E no nosso caso aqui, o cartuchinho ele tem 40 watts. No caso, essas duas linhas brancas que estão aqui, ó, são as linhas do nosso termissor, que faz a medição da temperatura que está lá no bico. E aí é ele que controla a temperatura no bico pra gente. Muito bem, quando dá algum tipo de erro nesse termissor, muitas vezes vai aparecer essa informação no seu LCD. Ou ele dá um valor totalmente absurdo, por exemplo, a sua máquina está desligada, ele já marca lá 300 graus de temperatura. Então, muito provavelmente, ou ele aplicou algum tipo de defeito, ou houve algum mau contato que acabou fechando um curto nele. Muito provavelmente, esse parafusinho que nós temos aqui, ó, se você, na hora de colocar esse parafuso, você apertar demais, você também pode fechar um curto nele aí e ele acaba dando um valor incorreto. Então tome cuidado com esse parafusinho aqui, apenas é para você posicionar ele e dar um leve torque só para ele fixar naquela posição. Beleza? Então aqui vocês já viram então que nós temos o nosso hot end, nós temos o nosso termissor que está preso nesse bloco aqui que é o bloco de aquecimento. Esse bloco de aquecimento vocês vão perceber que existe algumas luvas de silicone. Essas luvas de silicone, da qual está aparecendo aqui, ela ajuda bastante a não haver a perda de calor do bloco para o ambiente. Então essa luvinha de silicone, ela cobre o seu bloco aquecedor e também o seu bico, fazendo com que a temperatura não consiga se dissipar para as extremidades, para o ambiente. Isso ajuda bastante, inclusive, quando você estiver fazendo as suas peças pequenas. Pecinha muito pequenininha, ela não tem tempo ali o suficiente para resfriar em função da caloria que fica em volta do seu bico. Então isso aí favorece bastante a diminuir a temperatura da sua peça. Beleza? Bom, aqui então, resolvido a questão do bloco aquecedor, e da parte do dissipador. Nós temos aqui também um outro item que é muito importante. Vocês vão perceber que esse tubo PTFE, ele entra dentro desse conector e ele tem que vir, pessoal, até uma determinada profundidade. Aí cada bloco tem algumas características diferentes. Nós temos tubo PTFE que chega até uma gargantinha que nós temos lá dentro, como está mostrando aqui na imagem, e esse tubo PTFE ele tem que chegar e encostar até o fundo dessa garganta. Se não encostar até o fundo da garganta, vai ficar um gapzinho ali, vai ficar um vão, e esse vão muito provavelmente vai te gerar aí uma série de problemas de entupimento e por aí segue. Então, obrigatoriamente, o final desse tubo PTFE tem que ficar encostado direitinho entre as próximas partes para não haver nenhum tipo de gap. Bom, um outro tipo de gap que acaba acontecendo também é no nosso bico. No bico, vocês vão perceber que vocês vão rosquear esta garganta junto com o bico. Se você vier com o bico até o final de uma vez só e depois vier com a garganta, vocês vão perceber que não vai dar para vocês darem um torque, pequeno torque,
para unir realmente as duas partes. Então, o que eu gosto de trabalhar? Eu primeiro coloco a garganta no bloco aquecedor, vou até uma determinada profundidade, até acabar a rosca da garganta, e depois eu venho com o bico. E aí eu monto o bico, ele vai ficar um vãozinho de rosca ainda, dou um pequeno torque, e aí eu sei que está realmente todo mundo unido corretamente. Então aí está uma montagem mais adequada, uma sequência de montagem mais adequada para o seu hot end. Todo mundo então tem que ficar 100% unido para não ter folgas lá dentro. Muito bom. Feito essa parte aqui então, nós já temos a parte da limpeza, nós já temos o conhecimento aqui do bloco aquecedor, o conhecimento sobre o termissor e nós temos aí as funções das ventoinhas e de todo esse conjunto. Vamos para a próxima etapa. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de deslocamento da nossa máquina. Como é que funciona essa parte de deslocamento? Reparem bem, nós temos aqui um perfil chamado perfil V-Slot de 20 por 20 milímetros. Esse perfil V-Slot ele tem uma face na parte de cima e na parte de baixo e também nas laterais, com um ângulo formando 90 graus. Essa parte de cima e essa parte de baixo, ela nos serve de guia para esses rolamentos que nós temos aqui, olha só. Nessa parte aqui, nós temos 3 rolamentos, e esses 3 rolamentos, eles são as nossas guias de movimentação na nossa estrutura. Bem, isso é uma coisa usualmente utilizada nas impressoras 3D, sim. A gente teve aí uma boa aceitação desses rolamentos guiados no perfil V-Slot e vocês têm vários tipos de roldanas desse tipo aqui para esse tipo de V-Slot. Então vale a pena vocês conferirem que nós temos a do perfil W e a do perfil V, como vocês estão vendo aí no vídeo. Veja só, como que funciona o deslocamento. Vocês vão perceber que no começo da vida útil da sua máquina é muito comum começar a aparecer aqui uma certa poeirinha, como se fosse um desgaste que você vai olhar e falar assim, mas parece que tá desgastando demais. Isso é muito comum, pessoal. É a parte do assentamento dos componentes da sua impressora. Então, pode ficar tranquilo, porque isso daí vai acontecer por um período, daí é longo ou curto, depende do número de vezes que você colocar a tua máquina para rodar. Mas ela vai aparecer por um período. Depois ela tende a desaparecer. Mas qual que é o grande problema que acontece com as máquinas iniciais? Quando você inicia, comprou uma máquina nova e está começando a trabalhar com ela. O problema é o seguinte, essas roldanas aqui, se você for verificar, eu vou girar essa roldana aqui, e o carro não está se movimentando. O ideal é quando eu giro a roldana, é o carro se movimentar. É lógico que aqui eu estava prendendo o carro com a mão. Nesse caso aqui, olha lá, você percebe que você gira a roldana, mas ela não está 100% presa, vamos dizer assim. Isso mostra que a gente pode ter uma certa folga no nosso carro do X, e isso vai te prejudicar em alguns momentos na parte do acabamento da sua peça. Então é muito interessante que esses 3 rolamentos eles estejam muito bem ajustados, mas ajustados não quer dizer presos. Você tem que verificar se ele tem alguma folga ou nenhuma folga. O ideal é que ele fique sem nenhuma folga e livre o suficiente para estar se deslocando. Como que a gente pode fazer isso? Nessas máquinas nós temos alguns pinos aqui em cima. Esses 2 pinos daqui de cima, eles são pinos cilíndricos.
Porém, o pino daqui de baixo, ele é um pino chamado pino sextavado. Ele tem um local para você colocar uma chave de boca e ele é excêntrico. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você girar ele para um sentido ou para o outro sentido, essa roldana aqui, ela vai ou subir ou descer. E como essas duas são fixas, se essa roldana aqui ela subir, ela prende o seu sistema, né? Ela pressiona o seu sistema, deixando esse carro aqui mais justo. Se você girar para o outro lado e ela tender a descer, você vai perceber que ele vai ficar mais folgado. Vamos ver como é que funciona? Muito bem, pessoal, olha só, nós vamos usar uma chavinha de número 10 e nós vamos colocar essa chavinha, ó, nessa parte de baixo. Olha só, girei. Quando eu girei, olha só a folga que deu no seu carro X. Então, esse parafuso de baixo, ele serve justamente para você poder ajustar esta folga. Esta folga, pessoal, ela é muito comum no começo, na vida inicial da tua máquina. Você vai perceber que você vai dar um pré-ajuste aqui, ele vai ter que ficar firme, caminhando por cima do V-slot, e aqui vocês vão ter que tomar muito cuidado no começo da vida útil da sua máquina. Por quê? No começo da vida útil da sua máquina, o assentamento desses rolamentos, ele é muito agressivo, ele acaba soltando muito material. Vocês vão perceber que começa a ficar uma poeirinha em volta desses rolamentos. E é muito comum essa poeirinha, porque é um desgaste um pouco mais acelerado, porque ele está vindo e formando na sua roldana o perfil do V-slot. Então é natural no início da vida da máquina você ter esse tipo de problema. Mas o que vocês vão ter que prestar muita atenção? Essa sujeira que vai soltando, esse pozinho, geralmente ele vai se depositando na parte superior e inferior do seu perfil V-slot. E aí o que você tem que fazer? Você tem que constantemente fazer a limpeza. Se você não fizer a limpeza constante, geralmente a gente vai pingando umas gotinhas de óleo nesses rolamentos. E essa gotinha de óleo você vai perceber que ela meio que começa a se esparramar pela parte da roldana, pela parte da guia, você vai acabar lubrificando todo esse sistema. E nessa hora de você lubrificar esse sistema junto com esse pozinho que está sendo o material de desgaste da sua roldana, você vai perceber que ele vai começar a emplastar e formar umas bolinhas, formar uma massinha na sua guia. Essa massinha ela seca e vai acabar formando uma lombada na hora que você passar com o seu carro na sua estrutura. E essa lombadinha o que vai fazer? Ou ela vai segurar o seu hot end, segurou o hot end, pode, dependendo da situação, forçar o motorzinho e ele perder um passo, e aí a sua impressão começa a ficar a cada hora com uma rugosidade meio ruim. Isso pode vir a acontecer, que já aconteceu comigo. Então, essa limpeza você deve fazer muito bem na parte das guias da sua máquina. Então, a limpeza ela tem que ser geral, mas nas guias ela é de fundamental importância. Limpeza, então, nas roldanas, principalmente no desgaste prematuro inicial. E o desgaste prematuro inicial força vocês, pessoal, a ajustar constantemente essa roldana de baixo. O que vai acontecer? Conforme ela for se desgastando, você vai vir aqui, ó, vai girar a roldaninha, você vai perceber que você consegue girar e o carro fica parado. Esse giro e o carro parado, pode ser que você esteja precisando vir aqui, ó, e dar um torquezinho a mais. Aí agora quando você gira ó, o carro ele caminha junto. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Sempre esse pequeno torque, é pequeno torque, tá, pessoal? Para o carro ele ficar firme, porém ele não pode ficar endurecido. O motor não pode ter dificuldade de deslocar esse carrinho do X. Então, esse ajuste é um ajuste que vocês vão ter que fazer aí com bastante calma, com bastante carinho. E é lógico,
Se a máquina for nova e você vier aqui e der um toquezinho e ele ficou mais justo, beleza, você vai tocar mais 15 horas de máquina. Você vai perceber que se você vier aqui em cima e girar, ele pode ser que esteja um pouco mais folgado novamente. O que você precisa vir fazer? Primeiro, limpa novamente a superfície, porque se ele ficou mais folgado é porque houve desgaste. Se houve desgaste é porque esse material está em algum lugar e muito provavelmente ele pode estar ou preso na própria rodinha, que você vai ter que fazer essa limpeza, ou depositado também na sua guia. Então você vai ter que fazer essa limpeza também. Para vocês terem ideia, eu fiquei aí mais ou menos 1 ano fazendo limpeza e tirava aquele monte de fagulhas, de poeira das rodinhas. Numa dessa, ele assentou perfeitamente, assentou, pronto. Eu já não tive mais problema nem de desgaste da parte das roldanas. O ajuste ele se manteve por mais tempo, mas constantemente aí a cada 1 semana eu tenho que ir lá dar uma verificada e dar uma pequena ajustada. Tudo bem? Então olha só, trava bem direitinho, faz com que ele movimente com a sua mão e vocês já vão ter aí um bom ajuste do seu carro X. Muito bem, pessoal. Feito esse ajuste do carro X, nós temos agora que avaliar um outro item muito importante. Aqui nós acertamos a parte de ajuste do eixo X e agora nós vamos para um outro item muito importante, que é esse carinha aqui, ó. Esse daqui, pessoal, é o esticador da sua correia. Essa correia dentada que nós temos aqui é de fundamental importância que ela esteja na tensão correta. Existe na mecânica um tensionador de correias. Só que no caso, esse tensionador de correias é para equipamentos grandes, ele é um equipamento um pouco mais caro e muitas vezes a gente acaba não utilizando o tensionador de correias para uma máquina de impressão 3D. E isso é um erro. A gente já deveria de utilizar todos os recursos técnicos disponíveis para poder fazer da melhor forma. Como que a gente aqui acaba fazendo na parte robista? Na parte robista, pessoal, a gente faz o seguinte. Olha só, nós temos aqui 2 parafusos que a gente pode estar soltando. Esses 2 parafusos que a gente tem aqui, ó, ele deixa livre justamente a parte da nossa correia. E essa correia, o quanto ela deve estar tensionada? Pessoal, nós temos um problema muito sério agora aqui para conversar com vocês. Porque o quanto eu for colocar de força aqui, ó, talvez não seja a mesma quantia do que vocês vão colocar de força aí. Mas vocês vão perceber que conforme eu puxo ela aqui, ó, vocês vão perceber, ó, que ela cria um certo alinhamento. E quando você cria esse certo alinhamento, já é o suficiente. Essa correia, eu vejo algumas pessoas vindo com uma chave de fenda aqui, ó, vindo e puxando ela com muita força. Não há necessidade disso. Por quê? Porque você tensiona demais a sua correia e essa tensão excessiva, ela torce os componentes da sua máquina e ela também vai trabalhar de uma forma muito tensionada, favorecendo o desgaste prematuro da sua correia e o estiramento da sua correia. Nós temos aqui dentro da correia vários cordões. E esses cordões eles são utilizados para trabalhar em uma determinada tensão. Se você tensionar demais, ele vai começar a se alaciar até que ele se arrebenta. E aí muitas vezes você vai ter erros muito grosseiros na sua máquina em função de que os dentes da correia ele estirou e aí ele se perde. Na hora de fazer a movimentação lá na polia dentada, ele acaba não casando mais os dentes e acaba dando aí um defeito muito difícil de você visualizar na sua peça. Você vai olhar, a peça não está boa, você vai olhar a correia está esticada e às vezes a correia já está estirada. E aí você vai começar a ter uma série de problemas. Eu digo isso porque na Tronx eu já tive esse problema, porque a Tronx ela tem um processo
de Core XY é diferente, a correia é muito grande. Para você dar uma tensionada nela, geralmente você tem que tensionar um pouquinho a mais. E essa tensão um pouquinho a mais, facilmente você estira a correia. Muito bem. Então como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou vir apenas com... Vamos tentar colocar uma regrinha aí. Eu vou vir aqui, ó, vou alinhar esse cara aqui e vou vir com o dedo, ó, e vou puxar para trás. Então é a força do seu dedo aqui, ó. Alinha e vem aqui, ó, e trava. O que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu puxo ele aqui, ó, dá um jeito dele ficar alinhado, pessoal. Por quê? Esse tensionador, ele não pode ficar nem para cima e nem para baixo. Ele deve ficar na horizontal, de forma que você olhe aqui, ó, nesse caminho e a correia não esteja tocando no perfil do V-slot. Porque se a correia ficar tocando no perfil do V-slot, você vai começar a perceber que vai começar a cair uma poeirinha. Essa poeirinha é desgaste da sua correia. Ela não deve existir. Então, alinha direitinho, ó, verifica na parte de cima, na parte de baixo, olha direitinho para ver se não está atrapalhando. Se vocês vão perceber que a correia na parte de cima ela vai ficar para dentro do V-slot, e a correia da parte de baixo, ela vai ficar para fora do V-slot. Essa parte de baixo, pelo fato dela estar encaixada aqui, você percebe ela aqui, ó. Ela está vindo, ó, por baixo do V-slot. Já na parte superior, você não vai ver a correia, porque a correia ela vai ficar passando meio que por dentro do perfil do V-slot. E também a roldana, que é a parte daqui de cima, vai passar por cima da correia. Só que ninguém vai se tocar. Essa é um item bastante importante. Tem que funcionar tudo de forma bem livre. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas eu dei um torquezinho apenas nesse parafuso aqui, que é justamente para a gente poder ainda ter esse ajuste, ó. E aí eu venho, ajusto direitinho aqui, pego e dou um pequeno torque neste outro parafuso também. Acertou? Ele está numa tensão bacana? Está. Você percebe que ele se movimenta sem deixar a correia ficar frouxa? Você pega o seu carro aqui, ó, segura essa roldana e dá uma movimentada, você vai perceber que a correia ela está sempre esticadinha. Mas você percebe que eu não fiz muita força. Essa muita força é desnecessária. Então, olha lá, vamos apertar os dois parafusos. Pronto. Nesse caso aqui, a correia em X já está ajustada. E nós vamos fazer a mesma coisa na correia do Y e, no caso, são somente essas duas correias que nós temos na Ender 3. Muito bem. Olha só, pessoal, aqui nós vamos ter a mesma situação. Nós temos aqui os parafusos Allen que prende o nosso esticador, e esse esticador da correia do Y, que é essa correia aqui, ele deve ser esticado da mesma forma que nós esticamos as outras correias. Então, olha só, eu vou soltar um pouquinho o parafuso, tá solto já. Vou trazer com o dedo mesmo, ó, eu puxo ele com a força das próprias mãos, trago ele meio para trás, até ele ficar, ó, você perceber que ele já ficou um pouco mais alinhado. Ficou alinhado, eu já posso vir aqui, ó, e eu travo o parafusinho de trás, ó. Esse parafusinho de trás aqui, dos dois lados, eu já vou travar. O da frente, esse parafusinho da frente, eu espero um pouquinho. Por quê? Porque eu vou ajustar agora, ó, trazendo ele mais para baixo, ó, para a gente ter a tensão que a gente necessita. Ele vai ficar com uma tensão mais interessante e aí eu vou ajustar, principalmente para ele não ficar pegando na estrutura. Então eu ajusto ele aqui, ó, de forma que ele não pegue na nossa estrutura. Não pegou na estrutura, eu venho aqui e aperto os outros dois parafusos também. Vocês vão perceber que a correia ela vai ficar numa tensão bem interessante. Você vai conseguir empurrar com pouca força, ó, não precisa ser muita força não,
mas com pouca força, ela nem chega a encostar na parte de baixo da sua estrutura, lá dentro do V-slot, ele não chega nem a encostar. É lógico, se você fizer muita força, ele vai acabar encostando, mas não é a ideia. O negócio aqui, ó, é leve, forcinha, muito tranquila. Muito bem, feito então esse ajuste, nós já travamos aqui o eixo Y também, e nessa parte de baixo, olha só, na parte de baixo da nossa máquina, nós vamos ter o mesmo ajuste que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos aqui duas roldanas aqui de um lado que são excêntricas, que dá para a gente fazer o ajuste, e duas que não são excêntricas, que elas são com um pino cilíndrico, que não dá para fazer o ajuste. Você vai perceber o seguinte, a sua máquina não pode ter folga aqui, ó. E você também tem que ficar ligado que, olha só, ela vai soltando uma certa quantidade de plástico da própria roldana. Então a roldana ela vai ficando suja. Como aqui está lubrificado, ela vai criando essa massinha, do mesmo jeito que era nos outros casos. Aqui nós também temos que manter uma ótima limpeza e lubrificação. Como é na parte de baixo, muitas vezes a gente negligencia e acaba não vendo, só que esse daqui, pessoal, também é um eixo extremamente importante. Se ele estiver sujo ou se ele estiver com algum rolamento travado ou alguma coisa do tipo, vai te gerar também muitos problemas lá na impressão. Então é muito interessante que vocês fiquem de olho nessas guias que nós temos aqui, muito bem limpas e também muito bem lubrificadas e ajustadas. No meu caso aqui, ó, elas já estão, esse aqui ainda está querendo girar um pouquinho mais fácil, ó. Você consegue girar, esse aqui você já não gira. Isso quer dizer o quê? Eu vou vir aqui, ó, na parte do excêntrico e vou dar um toquezinho, ó. Pronto, ó, esse aqui já está começando a melhorar. Ó. Tem que ver qual que é o lado que você tem. Aí, ó, esse aqui já é legal. No caso, se você começar a perceber que você não tem mais um ajuste muito preciso, você vê que ele já gira com mais facilidade, você já está começando a ter o desgaste das suas roldanas ao ponto do excêntrico não conseguir mais tirar essa folga. Aí já está começando a chegar na hora de você substituir as suas roldanas. Muito bem, essa daqui ainda está presa, mas ela já está começando a querer ficar um pouco mais livre do que a de cima. Então isso aqui já começa aí a gerar uma possibilidade de uma troca dessas roldanas. Muito bem, vamos lá. Olha só, pessoal, da mesma forma que essas três roldanas, elas travaram no eixo do Y, você vai ter o mesmo problema e a mesma característica nos eixos do Z. Porém, nos eixos do Z, você tem um problema que é duplo. Por que é duplo? Porque eu tenho 3 roldanas de um lado, travando nesse perfil, e eu tenho 3 roldanas do outro lado, travando também nesse perfil. E aí, por que eu digo para vocês que vocês têm um certo problema? Porque se eu travar esses 3 aqui e ir lá travar esses 3, nada me garante que a minha máquina não está torcida. E isso é um problema muito sério. A gente tem que fazer da seguinte forma. Eu preciso alinhar esses 3 ou esses 3 primeiro, depois eu alinho os outros 3 e depois eu faço a fixação dessa guia central aqui, que é a guia do X. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu vou soltar aqui para vocês perceberem. Primeira coisa, quando eu tento girar um dos dois aqui, ó, você vai perceber que eles estão bem presos. Se eu tentar girar esse outro aqui, ele também está bem preso. Isso mostra que nós temos aí um bom ajuste nessa estrutura sem problema nenhum. Eu vou soltar um pouquinho para vocês verem. Olha só. Soltei aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam que esse carro aqui inteiro, ele já deu uma fletida. Ele já se acomodou de acordo com esse daqui, ó. Então, esse aqui agora está sendo a guia principal. Esse daqui ele está solto, ó.
tá todo mundo aqui, ó, meio solto. Esse cara aqui, ele só não está solto, ó, esses dois aqui, ele só tá um pouquinho preso. Por quê? Porque eu tenho esse carro aqui trazendo ele para cá, forçando esse na estrutura. Então, o que está acontecendo? Essa estrutura aqui, esses 3 quadradinhos aqui, eles estão forçando esse ajuste e forçando esse ajuste aqui também. Muito bem. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou soltar, ó, o parafuso da estrutura, pessoal. Olha só. Soltei um pouquinho o parafuso da estrutura aqui e soltei um pouquinho o parafuso da estrutura aqui, ó. Você pode soltar, mas não precisa soltar tudo por completo. É só você afrouxar os parafusos. Então, afrouxou esses 2 parafusos da estrutura, ó, ele já ficou totalmente folgado, ó. Esse cara aqui agora, ele já não está mais sofrendo a pressão desse daqui. Ele já ali ficou solto. Isso é muito bom. Agora, nós já temos essa parte aqui fixada, travada, onde o carro aqui ele está muito bem ajustado. Se ele não estiver ajustado, você vem com a sua chavinha nesse parafusinho que eu tenho aqui e ajusto o nosso rolamento para que esses 3 rolamentos fiquem o mais ajustados possíveis. E o que nós fizemos agora? A gente ajustou esse carro principal que tem a função de levantar o eixo Z através do fuso e o outro lado ele vai acompanhar esse daqui. Então, esse aqui é a chave. Esse aqui não pode estar torcido, porque se esse estiver torcido, o eixo trapezoidal ele vai ter dificuldade de se movimentar em função da nossa flange. Então, se a flange estiver um pouquinho torcida, pronto, ele já engripa e aí ali você tem uma grande dificuldade de movimentar o carro Z. E aí você não vai perceber, mas às vezes ele força um pouquinho aqui e não consegue subir. E aí começa a dar vários probleminhas na sua peça de acordo aí com a altura de camada que você vai depositando. Por quê? Ele acha que subiu um 0,12, mas na verdade ele deu uma travadinha. Ele subiu só 0,8, por exemplo. E aí você vai, soma esse defeito, soma o defeito, vai dando aquele acabamento grosseiro na sua peça de forma, vamos dizer assim, esporádica. E aí você não descobre. Você fala, pô, Daniel, o que está acontecendo na minha peça que eu não estou conseguindo aí fazer? A peça está cada hora ficando... Antes estava bom, agora ficou ruim. Galera, se antes estava bom e ficou ruim, é manutenção. E é manutenção na parte mecânica. Dificilmente é manutenção da parte eletrônica. Então, pensa no seguinte, a minha máquina está funcionando. Se ela está funcionando e antes estava funcionando com o mesmo programa e parou de funcionar por algum motivo, muito provavelmente seja problemas mecânicos. A gente tem que trabalhar com esses ajustes, porque a máquina ela vai se desgastando. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês terem uma visão mais detalhada de como é importante a manutenção na sua máquina. Beleza? Então, olha só, vamos ajustar então. Esse cara já está ajustado. Esse daqui já está solto, ó. Eu já tenho ele totalmente solto. Belezinha, ó, soltinho. E agora eu vou vir aqui e vou ajustar este rolamento aqui, ó. Olha só. Agora nós já temos o ajuste desse carro superior aqui, ó. Também ele já não tem mais nenhuma folga. E não tendo folga, pessoal, aí você vai perceber que ele tem a folga na estrutura, porque a estrutura está desaparafusada. E aí a gente vai vir aqui e vai aparafusar estes parafusos. Ó. Aperta ele aqui, aperta ele aqui. Eu gosto sempre, pessoal, de utilizar essa chavinha Allen utilizando esse lado aqui, ó. Se eu inverter o lado e colocar dessa forma aqui lá no parafuso, muitas vezes, por causa da alavanca que forma, a gente aperta por demais o parafuso. E como a estrutura ela é de alumínio, eu não aconselho que vocês façam isso.
Dependendo da situação, você tem uma porquinha martelo por trás. E essa porquinha martelo, ela tem um formatinho bacana. Ela é desse jeito aqui, ó. Esse formatinho dela, ela pega por dentro da estrutura e aí você consegue apertar e se vier espanar, você troca apenas a porquinha martelo. E aí você não tem problema na parte do defeito de rosca que pode ter na estrutura. Porém, em alguns lugares, por exemplo, os motores, tanto do Y quanto do X, eles são aparafusados diretamente na chapa. E aí você tem que tomar cuidado para você não espanar essa chapa, principalmente se o local for de alumínio. Então, eu gosto bastante de trabalhar com a chave nessa posição. Achei muito legal também, ó, esse tipo de impressão que a gente acabou fazendo no nosso curso, onde você tem a chave Allen trabalhando como se fosse uma chave de fenda. Isso você encaixa no local e a força que você faz é menor. Isso eu achei muito legal de se ter. Eu vou acabar fazendo para as outras chaves também. Muito bom. Feito então o ajuste aqui, travamos direitinho. Agora vocês vão perceber o seguinte, o ajuste em Z, ele ficou muito bem ajustado. Caso seja necessário, você pode vir aqui, ó, e fazer um leve ajustezinho aqui, ó. Porque agora nós não estamos travando ninguém, nós não estamos puxando ninguém, a gente só está dando aquele microajuste. E esse microajuste, ó, é assim, é muito pequeno, muito pequeno. Nós vamos virar a chave talvez aí coisa de 1 grau ou 2 graus só, é muito pouco que você acaba ajustando. Mas aí a gente consegue ter um travamento bem bacana da nossa estrutura. Então eu gosto bastante de fazer esse tipo de montagem e esse tipo de ajuste. Espero que ajude vocês aí também. Bom, pessoal, essa foi a parte básica aí de manutenção dos componentes da nossa impressora. Eu espero que vocês tenham gostado. Não guarde essa informação para vocês, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para as pessoas com qual você percebe que gosta dessa parte de impressão 3D, mas muitas vezes acha que é muito difícil. E não é, galera. O importante é você estar apenas atento a alguns detalhes. Então, curte e compartilha com seus amigos esse vídeo para me ajudar aí na divulgação do nosso canal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus